Oi, Fátima. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Aí tá muito quente, porque aqui tá muito quente. Nem fale. Estamos longe, né, Clarice? Tão longe e tão quente. Tá bem quente mesmo. Mas, ó, não pode reclamar. Não podemos. Outro dia a gente está reclamando do frio. Isso, agora nós estamos reclamando. Então não dá para reclamar. É porque a gente só reclama, a gente só sabe reclamar. É, tem que ter motivo para reclamar, né? E o tempo é um bom motivo. Todo mundo está reclamando só de pandemia. Pessoal, E para mudar um pouco, estamos reclamando do calor. isso mesmo. Então, Fátima, olá, o pessoal tá entrando, né? A Dani tá aí, seu Miguel, já vi. Roseli, a Roseli, Ju, isso. A Fátima Nogueira tá querendo entrar também. Acho que daqui a pouquinho ela entra. Então, que Fátima, bom. então vamos lá, né? Primeiramente, espero que todos estejam bem, né? Temos que estar, né, Fátima? Mas então, a casa Ah, se Deus quiser. Então, a Casa da Beleza, ela sempre, né, tá na vanguarda da estética, né? Você, como ex-proprietária, você sabe, né? Então, nossa, é bom, A né? gente se esforçava, né? Esforçar ao máximo para trazer as novidades Exatamente. da beleza, para agregar valor mesmo à parte da estética, esteticista, né? Então, Sim. agora, claro que a ozonioterapia não é de hoje, né? Depois você vai falar um pouquinho sobre a história da ozonioterapia, mas a gente sabe que não é coisa de ano passado, né? Mas voltou aí com toda a energia, né? E ela veio para agregar, né? Então é isso que a gente quer. E eu quero que você fale um pouco para nós sobre o conceito da ozonioterapia, para que serve, como aplicar, né? Tem várias formas de aplicação, né? E tudo para que as nossas clientes também possam compartilhar e possam agregar valor ao seu protocolo, né? Tanto facial Isso. quanto corporal, né, Fátima? Sim, Isso, para quem não conhece, né, a Fátima é ex-proprietária, é a bam, 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 vamos falar assim, da parte da estética, da ozonioterapia, e ela aceitou o meu convite, né, Fátima, para falar um pouquinho para a gente, por ser um procedimento antigo, mas ainda é muito novo na parte da estética, né? Então, já. né? E ter um conhecimento um pouco maior, né? Ok? Então, eu vou te Vamos. dar a palavra para falar um pouquinho sobre a ozonioterapia para nós. Ok, então muito obrigada aí pelo convite. Um oi para todo mundo aí que está entrando, uma boa tarde para todos nós. E como a Clarice falou, dá a impressão assim que é uma novidade, é mais um boom da estética, todo mundo falando da ozonioterapia, mas a ozonioterapia é muito antiga, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso até para a gente se localizar. Mas vamos falar, primeira coisa, o que que é o ozônio? Né? O ozônio, então, ele é escrito na forma de O3, porque eu vou ter, então, um átomo de oxigênio, desculpa, e Uhum. uma molécula de oxigênio. Então, eu tenho um átomo, que é o O, mais uma molécula, que é o O2. Quando eu somo, eu vou ter o O3, que é o ozônio. Há um tempo atrás, se falou muito no ozônio, muito, muito. Muita gente teve que trocar a geladeira de casa por causa do ozônio, né? Vocês devem lembrar disso. Muita gente teve que mudar o tipo do desodorante por conta do ozônio, porque se descobriu que algumas coisas que nós fazíamos estava destruindo a camada de ozônio, que ela fica, então, lá numa das camadas da atmosfera, na eletrosfera, a mais ou menos 25, 30 quilômetros de altura, e ela está lá para nos proteger dos raios UV. E Uhum. aí começou a se perceber que o sol parecia que estava ficando mais quente. Um Uhum. aumento muito grande
dos cânceres de pele. Aí foi se perceber, então, que algumas coisas, como alguns gases produzidos por geladeira, ou pelo o nosso aerossol, enfim, várias coisas que estavam destruindo essa camada de ozônio. E ela é bem destruída, então, aqui no Polo Sul, na Antártida, lá na Austrália, foi desenvolvido hoje, pode dizer assim, um excelente filtro solar para proteger as pessoas por conta desse buraco na camada de ozônio. Eu tive a oportunidade de ir na Austrália, em tudo quanto é esquina, é muito interessante. Tem lá uma avaliação, avalie sua mancha. Aqui, como no Brasil tem esquina para o cafezinho, lá na China, a esquina para fazer massagem no pé, lá é a esquina para avaliar sua mancha. Tamanha quantidade de câncer de pele, então, que esse buraco na camada de ozônio ele pode provocar, tá certo? Então, ficou muito famoso o ozônio. Outras situações de ozônio. Nós conhecemos o vapor de ozônio, né? Que a gente usa lá na limpeza de pele. E eu estou me lembrando de quando eu dava aula, que eu separava bem com as alunas, lá na hora da limpeza de pele. Quando é que usa o ozônio, quando é que usa só o vapor. A tendência da gente é quando vai fazer a limpeza de pele, já ligar os dois juntos. Então, separar bem, né? Porque eu dizia assim, cuidado quando você liga o ozônio, pode oxidar o produto que você está usando ali na pele. Então, quando você liga o ozônio, a pele tem que estar limpa, sem produto nenhum. Aí, quando você coloca lá o emoliente, aí você coloca só o vapor, sem o ozônio. Uma outra coisa na estética, o alta frequência. Né? Então, a gente termina de fazer a limpeza de pele, passa lá o nosso aparelho, né, para fazer lá, como é que fala? Depois que termina a limpeza de pele, para ter aquele efeito bactericida, fungicida e tudo mais, o que sai ali, né, é o ozônio. E a gente sente aquele cheiro característico. Tanto quando a gente liga o ozônio lá no nosso vapor, quanto quando a gente liga o nosso aparelho de alta frequência. Eu me lembro quando dava aula, cada aluna falava que o cheiro parecia com alguma coisa. Né? E só agora que eu fui descobrir, né, que quem descobriu o ozônio foi mais ou menos por acaso, né? Então, em 1840, o nome dele, eu vou ler aqui, é o Christian Schoenben, um alemão. Por acaso, ele fez uma descarga elétrica no oxigênio e fez um cheiro que ele dizia que era característico de trovoada, quando tem muito trovão. E por que o nome ozônio? Porque do grego, ozen significa aquilo que cheira. Então, veja que interessante, é daí que vem o nome ozônio. Depois, a gente começou a ver nos congressos, quem ia nos congressos, nas feiras, aquelas banheiras, que a gente ficava assim, ai meu Deus, aquele povo lá dentro daquela banheira. Então, era a banheira com a água ozonizada, tá certo? E uma lembrança que eu tenho também, que foi falado bastante do ozônio, foi que na Olimpíada de Sydney, em 2000, no ano 2000, foi a primeira vez que as piscinas olímpicas foram, então, feita a asepsia delas, a limpeza delas, com ozônio e não mais com o cloro. Então, quando a gente compara o cloro com o ozônio é muito superior. Tanto que existem países no mundo que a água já é toda ela tratada com o ozônio e não mais com o cloro. Tá? Então, em 1840 apareceu lá o termo ozônio, tá certo? E a gente tem que pensar, Clarice, que só em 1928 é que foi criada a penicilina. O que quer dizer isso? Que as pessoas morriam muito, porque não tinha antibiótico.
Então, se buscava outras alternativas. Uma delas, inclusive, os óleos essenciais. Né? Que eu sempre falo nos cursos de aromaterapia. O médico ia lá atender, ele fazia, como é que eles falam? Uma defumação do doente, para poder se proteger, para poder tratar o doente, porque não existia a penicilina. Então, o ozônio ele ajudou muito. Na Primeira Guerra, que foi entre 1914 e 1918, os soldados ingleses e os alemães foram tratados com a ozonioterapia, porque nós estamos falando de uma época que ainda não tinha a penicilina, tá certo? Só em 19... Mas aí o que aconteceu? Em 1975 é que realmente a ozonioterapia é tida como a que a gente conhece hoje, tá? Então, nós temos que separar a ozonioterapia medicinal dessa ozonioterapia ambiental. Então, é da medicinal que a gente está falando, né? Em 1979, um médico, então, ele escreveu um livro sobre o ozônio medicinal, né? Então, com essas características. E o que é mais interessante? Em 2017, né, uma economista, ela escreveu um trabalho fazendo um comparativo quanto que se economizaria no Brasil na saúde se ao invés dos tratamentos normais que tem hoje, fosse usada a ozonioterapia. É bem interessante, quem tiver a oportunidade de ler esse estudo, ela faz um comparativo financeiro, tá certo? Para tratar principalmente infecções, dores articulares, hérnia de disco, artrite, e ela passa alguns números lá, como, por exemplo, o número de pessoas que têm os pés amputados no Brasil é imenso. Então, o custo dessas cirurgias e tudo mais, que poderiam ser tratados com a ozonioterapia. Só que o Conselho de Medicina, ele coloca que é experimental. Ainda não aceita como uma especialidade da área médica. E o que aconteceu? Com todos esses estudos e tudo mais, muitos profissionais começaram a atuar, né, com a ozonioterapia. E eu me lembro que em 2018, eu estava fazendo o meu curso de acupuntura e na turma tinha uma colega que era nutricionista, e ela falou assim, eu vou fazer o curso de ozonioterapia. Aí ela falou o que fazia ozonioterapia, né, insuflação retal, e colocava na veia. Eu falei, meu Deus do céu, né? Fiquei assim, muito assustada. Falei, nossa Senhora! Meu Deus! Mas aí o que a gente viu? Que o Conselho de Odontologia aceitou super bem, de enfermagem, e até onde eu sei, até recentemente, o de nutrição ainda não. Então, mas em 2018 também, o que aconteceu? O Ministério da Saúde, tá, colocou a ozonioterapia lá dentro daquelas práticas integrativas do SUS. Então, aceitou que não é um medicamento, que não é alopatia, que é uma medicina alternativa, complementar, e colocou lá nas práticas integrativas dentro do SUS. Então, hoje, como é que as coisas ficam? Que é bom a gente da estética compreender. Então, os médicos estão tratando como uma questão experimental, alguns conselhos de algumas profissões já aceitaram o uso dela, então, como uma terapia. Nós da estética, esteticistas mesmo, porque quando a gente fala nós da estética, hoje ela é mais ampla. Nós da estética, né? Nós da estética pode ser o biomédico, o farmacêutico, o dentista, o dermatologista, enfim, o fisioterapeuta. Mas nós da estética, esteticistas, com a nossa formação, nós ainda não temos conselho, tá? Então, cabe a gente trabalhos de estética. Então, é interessante. Por exemplo, um biomédico, ele pode atuar na parte estética, o dentista, mas ele também pode atuar em alguns procedimentos que deixam de ser estéticos. Vamos dar um exemplo. Psoríase. É pele.
mas não é estético, é doença. Uhum. Então, isso vai deixando a gente um pouco confuso. Então, essa falta de conselho deixa a gente meio confuso. Aí, quando foi agora no começo da pandemia, eu fiz o curso de ozonioterapia. Fui fazer, claro, online, porque impossível presencial nesse momento, né? Foram 2 dias online, diferente de EAD. O EAD é aquele que está gravado, você vai lá, a hora que você quer, você faz. O online não, o professor está lá, no mesmo tempo que você está acompanhando, e você assiste aquilo online. E Uhum. assim, foi muito interessante sob o ponto de vista de eu entender o que era essa ozonioterapia, né? E uma das coisas que eu ficava pensando, meu Deus, se são 3 oxigênios, e a gente se preocupa que o oxigênio, ele oxida, né? E a gente foge na estética, que nem o diabo foge da cruz, a gente foge de, dos radicais livres, não é assim? Com A gente certeza. começa a estética, meu Deus, como que eu vou me livrar de radicais livres? Porque a gente sabe que existe lá nas teorias do envelhecimento radical livre. O radical livre envelhece, o radical livre envelhece, né? Radical livre dá câncer. Aí eu falei, de repente vai aumentar isso aí? Bom, o que que acontece? Acontece que quando eu faço, então, uma colocação de ozônio numa quantidade, ele vai reduzir o estresse oxidativo, porque ele vai estimular enzimas que reduzem esse estresse oxidativo. Deu para entender? Então, o uso do ozônio, ele vai aumentar a catalase, ele vai aumentar a glutationa peroxidase, esses nomes são difíceis para falar ao vivo, Muito e difícil. superóxido dismutase. Então, essas enzimas que a gente fica o tempo todo descobrindo produto, ai, porque o zinco é bom, ai, porque o cobre é bom, porque ele aumenta, e a gente está o tempo todo na estética procurando aumentar essas enzimas para elas irem lá e detonar com o nosso radical livre. E aí o ozônio vem e ele tem essa capacidade, então, de aumentar essas enzimas, tá certo? Então, E ele Fátima, ainda... Oi, então, pode falar. o ozônio ele não vai se comportar como radical livre, né? Como Numa... ele ele vai entrar e por ter essa conotação de radical livre, o organismo vai reagir para destruir. E aí aumenta essas enzimas que são antirradicais livres, ou seja, que vão diminuir esse estresse oxidativo. Tá certo? Então parece que é um negócio muito contraditório, mas né? essa E é bem importante a gente pensar e saber também, por exemplo, lá em cima na estratosfera ele é útil porque ele nos protege dos raios UV. Um pouco mais para baixo ele já pode ser tóxico. Então, a gente tem que estar atento em quantidades, tá aham. certo? Formas de utilização, então, não podemos E na respirar, né? Lá no nosso vapor de ozônio, a quantidade mínima. é ínfima, Uhum. ok? Quer perguntar alguma coisa? Não, não, isso que eu estava te É falando. isso? Eu estava concordando com você, porque vai Tá, depender da quantidade, né? exatamente. E isso é importante. Então, aí, eu quero dizer o seguinte: se quem está nos ouvindo, se quer trabalhar com ozônio, a gente já vai falar um pouquinho do como que pode trabalhar. Mas, assim, escolher um curso, sabe, de qualidade. Eu fiz online, mas eu recomendo que seja presencial. Eu vi muito bem a parte teórica, mas aí a parte prática fica comprometida, tá certo? Entender bem o que você quer, delimitar bem aquilo que você pode fazer, né? Porque assim, para a gente não começar a cometer erros, daqui a pouco ser proibido. Né? A Aham. gente nunca vamos esquecer isso, que sempre que a gente exagera, Uhum. estão aí as camas de bronzeamento que não nos deixam mentir, não é? Era super boa para tratar psoríase, para ajudar aquelas pessoas que não podiam tomar sol por algum motivo, e, de repente, o uso indiscriminado, aquele aumento exagerado de câncer de pele e tal, fez com que o governo, através da vigilância sanitária, tirasse
Enfim, no Brasil é proibido, tá certo? Quem faz isso está fazendo de forma ilegal. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então, tem que estudar muito. Eu vejo, eu participo de um grupo de ozonioterapia e eu vejo, assim, toda hora alguém perguntando assim, mas qual a concentração? Eu falo, meu Deus, será que não fez o curso? Entende? Então, não é assim, a gente tem que estudar, a gente tem que dominar, saber a concentração. Então, a concentração, quando eu quero para imunidade é uma, quando eu quero para celulite é outra, quando eu quero para acne é outra. Aonde eu vou aplicar é diferente, então, tem que estudar, A né? importância do conhecimento de estudar, né, Fátima? Isso Não é mesmo. porque Então, o assim, outro que pode usar que vai usar. Tem que ter conhecimento. exatamente. Porque, assim, quando se fala em doenças, ele é bom para muita coisa, né? Principalmente as doenças da terceira idade, lembrando que a gente está aumentando o nosso tempo de vida, as pessoas estão vivendo mais, e, assim, muitas doenças dessa terceira idade. Então, eu tenho uma lista enorme, eu sei que não dá tempo, mas, assim, depois, se alguém quiser, pode me pedir, uma lista enorme do que ele trata, né? E em termos de doenças. Aí nós temos que pensar no nosso caso, o que ele vai tratar na situação da estética, tá certo? Isso. O que é importante também, existem contraindicações, por exemplo, o hipertiroidismo é um deles, né, porque ele estimula o hormônio da tireoide. Aí nós vamos ter, não pode ser usado em gestante, pessoas que têm intoxicações por álcool não pode usar, insuficiência hepática e renal, enfim, a gente precisa também conhecer todas essas contraindicações. Formas de uso, né? Formas de uso eu gosto de falar, relembrar, que é coisa de um mês e meio atrás, um médico de Santa Catarina falou que seria interessante o uso do ozônio para tratamento do Covid. E aí virou uma gozação geral, né, nas redes sociais. Por quê? Porque só viram o ozônio como insuflação retal, que é uma das formas de aplicação. Então, saiu assim um monte de piada, né? E aquilo que é importante verificar, porque se eu estou dizendo que o ozônio, ele trata herpes, né? Ele ajuda em questões de viroses e tudo mais, vale a pena o estudo para ver se realmente ele pode contribuir no Covid. Mas isso não é para nós, isso é para os cientistas que estão envolvidos com isso. Mas então, vamos lá. Eu posso usar o ozônio em bag. Bag são saquinhos. Lembra que eu não posso aspirar? Eu não posso estar exposto no ar, porque ele me faz mal? Então, eu coloco, digamos, se eu for tratar ferida numa perna, eu coloco lá o saquinho e aí eu injeto o ozônio ali dentro daquele bag. Que é uma forma de utilizar o ozônio. Aí a gente tem subcutânea e intradérmica, tá certo? Então, a intradérmica é um pouco mais acima e a subcutânea mais profunda. A estética está usando. Então, já é um ponto que a gente sempre resistiu um pouco dessa questão da agulha, né? Mas hoje os cursos estão dando subcutânea e intradérmica, com aplicação de agulha, considerando, então, que como não é um medicamento, é um gás, tal, que não teria nenhum problema. E aí nós vamos tratar, então, a estética, tá? Agora, insuflação vaginal. Também. Aí, para doenças da mulher, também pode ser usado. A insuflação retal, que vai tratar as doenças sistêmicas, entre elas o câncer, né? Outra, que uma amiga minha que é enfermeira, que ela fez o curso, e no curso ensinaram autohemotransfusão. Tira o sangue da pessoa, coloca lá o ozônio e injeta de novo. Então, lá na enfermagem, o conselho da enfermagem autorizou que os enfermeiros podem fazer, então, essa autohemotransfusão. Injeção intramuscular, né, que não é da nossa alçada. Aplicação intraarterial e intravenosa, né, então, tanto na artéria quanto na veia.
A água ozonizada, que é facinho, né? Essa ficou fácil agora, né? Com tanta coisa complicada. Então, nós podemos, sim, se a gente tiver o aparelho, né? Ozonizar a nossa água, né? Lembrando que ela tem um tempo de vida curto, mas a gente pode, inclusive, usar na nossa estética, para higienizar a pele, na nossa casa, para colocá-la no nosso banho, tá? Injeção também, eu vi num local que as pessoas usam injeção intraarticular, né, para as pessoas que têm dores, tá? Aí nós vamos entrar numa coisa que é bastante pra gente, que é o óleo ozonizado, que são os cosméticos, né, que são enriquecidos aí com o ozônio e que vão ser muito legais para nós da área da estética. Uma outra forma também que eu achei interessante é a insuflação auricular no ouvido. Então, para essas doenças aqui, a rinite, problemas de ouvido, otites e tudo mais. Na banheira, que era a nossa conhecida hidrozonioterapia, fantástica, né? Muito e bom. também, quem é acupunturista, eu vi que também a gente pode fazer microdoses em pontos gatilhos da acupuntura. Olha. Então, aí as acupunturistas que sabem do ponto gatilho pode usar o ozônio. Mas na estética, o que, que ele vai fazer? Gente, tudo que a gente precisa na estética, o que é? Alguma coisa que diminua essa oxidação, que diminua, então, esse efeito dos radicais livres. Ele faz isso. Aumenta a microcirculação da pele. Ótimo, nós queremos muito sangue na nossa pele, tá certo? Oxigena os tecidos. Então, é tudo isso que a gente precisa, tá? E lá na quebra da gordura, que é o que o povo ama, né? Que é diminuir a tal da gordura localizada, ele se liga em ácido graxo, mas os ácidos graxos insaturados, que tem dupla ligação de carbono. E ele vai fazer a quebra desse ácido graxo. Por isso que ele, então, vai trabalhar lá na nossa gordura localizada, tá? Então, eu posso usar ele na limpeza de pele, né? Porque eu aumento a circulação local antes para poder fazer a limpeza, e depois ele também vai ter ação bactericida, fungicida. Eu trabalho na acne. A acne é uma coisa que cada vez se complica mais, porque antigamente um monte de coisa debelava a bactéria da acne. Hoje a gente sabe que nem o Roacutan quase está dando conta. Por quê? Porque antigamente a pessoa tomava uma vez na vida e estava tudo certo. Hoje já toma, daí volta, daí tem que tomar Roacutan de novo. Então nós estamos passando aí por uma dificuldade bem grande de resolver esse problema de acne. Essa bactéria está cada vez mais fortinha e mais enfurecida, né? Então, o ozônio ele vai contribuir bastante com isso. O envelhecimento, porque se eu estou estimulando circulação, né? Eu estou estimulando produção de novas proteínas, e também estou lá desestimulando o radical livre de ficar detonando o nosso colágeno, né, Clarice? Aquele danado que fica dando em cima do colágeno dos outros, né? Então, na adiposidade, eu vou trabalhar estria pelo mesmo motivo do envelhecimento. Enfim, ele está sendo bastante usado. Como é que eu posso usar ele, então, lá na estética? O pessoal está fazendo, então, essa aplicação intradérmica, tá? O pessoal está utilizando os cosméticos, né? Com isso, de uso tópico, óleo ozonizado. Eu posso associar, então, a ozonioterapia com os outros produtos, outros aparelhos que eu tenho, tá? Então, ele tem sido uma associação, assim, bastante interessante. Posso usar água ozonizada, eu mesma fazer água. Então, para eu entrar vamos dizer assim, nesse trabalho de ozonioterapia, eu precisaria os cosméticos que vão me dar essa função. Eu já quero até mostrar aqui que eu, né? Olha só o que eu já estou usando. Isso aqui é home care, tá, gente? Eu já estou usando aqui em casa. Então, eu já estou usando esse aqui, ó. É da linha da Samana. É um sabonete, tá dando para ver aí?
É um sabonete que eu adoro, de sabonete mousse, tá? E ele aí, então ele tem aqui, olha, o óleo de girassol e o óleo de oliva ozonizados, depantenol e aloe vera. Eu já estou usando há umas 2 semanas, tá? Outra coisa que eu estou usando, que eu estou amando, é o noturno. Ele está associado aqui ao silício, gente, que é um oligoelemento maravilhoso, né? Uma vez eu ouvi um dermatologista dizendo que para ele que cosmético sem silício não era cosmético. Eu achei um exagero, mas agora eu estou achando que o silício é importantíssimo, é fantástico, tá certo? E ele tem também o nosso ácido hialurônico, 6 tipos de ácido hialurônico. Imagina, então é fantástico. E ainda o nosso óleo aqui, tá certo? Que pode ser corporal ou facial. Lembrando que cada vez mais os óleos vegetais são úteis à nossa pele para manter a nossa função de barreira. Chega, né, gente, de destruir a pele, destruir. Então, a gente precisa também cuidar dessa função de barreira da pele. Os óleos vegetais são ótimos e agora eles ganharam mais uma força, que eles são ozonizados, tá certo? Então, eu tenho usado e depois, Clarice, eu quero que você veja, se você souber ou então pesquisar, eu tô com umas dores articulares. Certo. É que, né, idade chegando, etc e tal, então eu tô com umas dores. Eu tenho a impressão que tudo que eu li do óleo, ele é interessante também para essas questões de dores articulares. Então, ele é um cosmético, mas ele deve contribuir também. Então, e o que eu preciso se eu quiser, além da estética com cosméticos, eu quiser trabalhar mesmo com a ozonoterapia de uma forma mais ampla, vou precisar do aparelho gerador de ozônio. E por que deu esse boom na estética? Porque nós temos um aparelho reconhecido na Anvisa para uso em estética. Então, quando for adquirir o seu aparelho gerador de ozônio, cuide para adquirir o aparelho que tem o registro para estética. Lembrando, então, que o aparelho ele vai produzir o ozônio, que vai poder usar em bag, que vai poder usar aplicação com agulha, né, a intradérmica, vai poder ozonizar água, ozonizar o óleo, né? Então, o aparelho tem essa vantagem. E, assim, vale a pena, né, fazer um bom curso. Quem ainda quiser se aprimorar mais, fazer um curso que dê condições mesmo de fazer terapias, né? E procurar um bom curso com bastante prática, né? O curso tem que ter bastante prática para sair lá sabendo mesmo como aplicar o ozônio. Isso. Eu acho que seria isso. Alguém tem alguma pergunta aí? Realmente vai. Porque A Dirce. Oi? a Cristina, Pode falar. Cris Oswaldo está aí, ouvindo. Então, A Dirce também. esse também tá. O que é interessante é que mesmo que eu não queira adquirir o aparelho, eu posso já começar a trabalhar com ozonioterapia. E vou me aprofundando, igual você falou, não adianta eu comprar e não saber nem o que é ozônio, né? Sim. Então, tem que aprofundar, tem que ter o conhecimento para ter uma resposta legal. Para o aparelho valer a pena, né? Para você poder ter um retorno. E assim, é muita gente procurando, né? Tá realmente um boom aí, muito bom. Cresceu bastante. Há alguns anos a gente ouvia falar de ozonioterapia, mas parecia tão distante da gente, né? E agora, com essa questão aí, teve essa correria da pandemia, e veio o lançamento da Samana, e o pessoal já estava falando muito de ozônio. Tem cursos, vários cursos, né? Então, exatamente. E um pouco para ter mais conhecimento, né? Isso mesmo. Mais alguma coisa, Fátima, que você queira colocar? Não, só quero agradecer aí o convite, a oportunidade. Estou à disposição.
Aham, eu tô E precisando, estamos às ordens. E um beijo aí para todo mundo que eu matei a saudade aqui um pouquinho. isso, Gente, obrigada aí pela mas, atenção. mas só faz. Isso, Muito obrigada, tá? imagina. Valeu. Nós vamos fazer outras coisas aí, com certeza. Para quem Tamo firme. nos aí, tá bom? Tá, joia. Obrigada. Fica com Deus.